Caros amigos e amigas, mais uma vez estamos aqui para falar sobre a criminalização da alienação parental. E hoje nós estaremos tratando sobre a PL 2577 de 2015. Antes, porém, eu quero fazer uma breve retrospectiva. Em 2016, o deputado Arnaldo Faria de Sá deu entrada na Câmara dos Deputados a PL número 4.488 de 2016, na qual pretendia-se incriminar a genitora tida por alienadora, alterando o artigo 3º da Lei 12.318/2010, a lei conhecida como da alienação parental. Este projeto de lei foi arquivado em face do deputado Arnaldo Faria de Sá não ter sido reeleito. E como está esta situação da criminalização da alienação parental no contexto atual? O projeto de lei 2577 de 2015, do deputado Vinícius Carvalho, estava arquivado quando então ele resolve pedir o desarquivamento, e nesse projeto de lei ele quer a alteração dos artigos 138, 339, 340 do Código Penal, acrescentando parágrafo que institui aumento de pena em 1/3 da já existente, se a finalidade for obter privilégio ilícito na ação da guarda. Ocorre que na identificação e finalidade do projeto, o deputado comete o crime de misoginia, na medida em que ele assim declara. Tipifica a conduta de a mulher imputar fato ilícito ao seu companheiro com a finalidade de obter privilégio da ação na ação de guarda dos menores. No artigo 1º desta PL 2577 de 2015, quer ele, artigo 1º, esta lei tipifica a conduta de a mulher imputar fato ilícito a seu companheiro com a finalidade de obter privilégio na ação de guarda de menores. Porém, nós podemos aqui assim já observar num primeiro plano que se o homem descer a lenha na mulher com a finalidade de desmoralizá-la para obter a guarda do menor, nada acontecerá ou nada aconteceria a este homem. Porque esta lei, esse projeto de lei feito por Vinícius, ele ataca tão somente as mulheres. Porém, a deputada Gorete Pereira vem ao socorro do deputado Vinícius e faz uma emenda não concordando com o termo mulher colocado no artigo 1º. Assim, referido dispositivo passa a ser assim posto. Artigo 1º. Esta lei acrescenta dispositivos do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que é o nosso Código Penal brasileiro, aumentando penas em condutas que impliquem a imputação de fato ilícito a outrem com a finalidade de obter privilégio em ação de guarda de menores. Eu frisei bem a palavra outrem, porque eu quero explicar agora
o que segue para vocês. Tirando assim o termo mulher e generalizando a conduta tanto do homem como da mulher ou de outras pessoas que venham a influenciar a criança para que ela se oponha a um dos genitores. Em relatório de fevereiro de 2017, assim coloca a sua posição. Outro sim, aproveitamos a oportunidade para adequar a redação do projeto em debate à utilizada pela Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, que dispõe sobre a alienação parental. A deputada Caroline de Toni, possivelmente ignorando que todas as mulheres que denunciam incesto havido entre genitor e seus filhos são tidas como alienadoras e que são acusadas de implantar falsas memórias em seus filhos, faz um substitutivo acrescentando que a pena aumenta contra aquele genitor que imputa falsamente fato definido como crime. Eu frisei bem essas duas falas, falsas memórias e falsamente fato definido como crime. Já fizemos outros vídeos que estão no nosso canal Alonso Advogados Brasil, em que nós comentamos sobre esse fato. Isto faz parte, essa terminologia, da teoria criada por Richard Alan Gardner na síndrome da alienação parental. Porque provar um crime de incesto, de pedofilia intrafamiliar, é difícil comprovar que ele tenha existido, porque no geral ele acontece entre quatro paredes e quem o presencia é simplesmente o agressor e a vítima. Esquecem, meus irmãos, meus amigos, que o crime, ora debatido, não é denunciado pela mãe ou é denunciado pelo pai, e sim a criança que se queixa do que está acontecendo e que tem que fazer, e quem tem que fazer a investigação não é a mãe ou outrem, e nesse outrem entra a escola, conselho tutelar, tio, avós, parentes ou até mesmo estranhos à família, e tomam conhecimento e levam ao conhecimento da autoridade competente. Todas as pessoas aqui consideradas como outrem, e que são aquelas enumeradas no artigo 2º da Lei número 12.318 de 2010, não mais vão denunciar crime nenhum, não vão mais denunciar pedofilia nenhuma, não vão mais denunciar incesto nenhum, podendo ser retiradas as placas dos institutos e dos prédios públicos em que lá tem escrito pedofilia e crime, denuncie, porque se denunciarem irão para a cadeia. É isso? E as crianças que se danem. É isso que querem? Eu falo isto porque quando uma criança chega para a mãe e conta que está sendo abusada pelo seu pai, essa mãe tem que levar essa criança até a delegacia. E lá o delegado a ouve. E a mãe apenas a representa. E aí, então, por isto é que a mãe é tida como alienadora. Mas a denúncia, ela foi feita pela criança. Assim como também quando essa criança chega na escola e ela fala sobre o que está acontecendo com ela para a inspetora de aluno, para a diretora pedagógica, para a professora, para a diretora, a escola chama o conselho tutelar. E o conselho tutelar, então, dá a seguinte afirmação: ou vocês denunciem o que está acontecendo à autoridade policial,
ou vocês chamem aqui a mãe, se for o caso, ou o pai, se for o caso, para que eles assumam essa responsabilidade, sob pena de que, se não o fizerem, eles estarão sendo processados por omissão. A criminalização da alienação parental, que ficou mais do que provado que ela pode até existir, mas que 97% das denúncias são verdadeiras. Mas devido, como fizeram a Lei 12.318 de 2010 para proteger pedófilos, como já afirmado pelo senhor Analdino Paulino Rodrigues, presidente da PASE, que a maioria dos pais são pedófilos. E diante disso, se aprovado o referido projeto, as mães que se danem. Na CPI da MTI, ou Comissão Parlamentar de Inquérito de Maus Tratos Infantis, foram levados mais de 5.000 processos para serem anunciados, para serem denunciados, para serem analisados. E a conclusão que se chegou é que 97% das denúncias que ali estavam registradas, elas eram verdadeiras. Só que não está se dando à voz da criança a valoração devida estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu quero dizer a vocês, meus caros amigos, e eu faço realmente com muito pesar, que é inadmissível que um deputado federal, senhor Vinícius Carvalho, do Partido Republicano Brasileiro, pelo que se sabe de ser cristão, tenha a insensatez de propor referido projeto de lei, sabendo ele que seu líder maior é a favor da revogação da Lei 12.318/2010. Essa é a opinião de quem já há 8 ou 9 anos vem alertando esse Congresso e a Justiça. Temos estado aí em Brasília por diversas vezes, representados pelas nossas filhas, doutora Patrícia, doutora Elizabeth, e que levaram farto material. Foram mais de 1.600 documentos que foram entregues à CPI para que fossem analisados e que aquilo que nós estávamos afirmando estava ali sendo provado. E disso tudo resultou a PLS, ou projeto de lei no Senado 498, e que está com a senadora Leila Barros para ser relatado e depois ser votado. Mas já fazem 10 meses e esse projeto está ali parado na mão da senadora Leila Barros, enquanto que centenas e milhares de crianças estão sendo mortas todos os dias, mães estão sendo mortas todos os dias. Há uma urgência muito grande de que esta lei seja revogada e que essas mortes cessem em nosso país. Encerrando, quero dizer aos senhores que sou filho do homem mais rico do mundo. Ele deixou-me um legado que só depois de 70 anos a psicologia veio a se convencer. O primeiro desses legados foi o caráter. Herdei de meu pai o seu caráter. Dizia ele: filho, caráter não se forma, você já nasce com ele. Hoje, a psicologia afirma que o caráter não pode ser alterado, o caráter não pode ser adquirido,
O caráter não pode ser aprendido. É a forma como a pessoa enxerga as consequências futuras de seus atos, que hoje elas praticam. O segundo legado que eu recebi de meu pai é o medo. Aprendi com meu pai que é importante não ter medo de nada. Aquilo que os outros não quiserem fazer, por medo. Meu filho, faça-o você. Assim você verá, você fará a diferença. E eu não poderia deixar de mencionar aqui alguma coisa que para mim é muito importante. E a razão pela qual eu posso falar sobre esse assunto e por todos os outros mais, um conhecimento de causa e a autoridade, eu devo muito a uma pessoa que há 51 anos atrás, ela aceitou o meu pedido de casamento e hoje, dia 14 de dezembro de 2019, nós fazemos 51 anos de casados. Foram 51 anos de muito trabalho. Tivemos, sim, muitas dificuldades. Tivemos, sim, desavenças e qual é a família que não existe isto. Mas eu quero dizer que o mesmo amor com que eu tinha lá há 51 anos atrás, quando eu a pedi em casamento, eu o tenho ainda hoje por ela. E isso se transmite, e eu transmito esse amor com respeito, com dignidade e com a honra que ela merece. Conseguimos constituir família. Tivemos os nossos filhos. E graças a Deus eles todos estão aí vivos e testemunhando o nosso aniversário de casamento. E se vocês me perguntarem como foi que o senhor chegou até aqui, eu creio que a resposta que ela daria seria a mesma que eu vou dar a vocês agora. Nós chegamos até aqui porque nós vivemos com Cristo. Nós caminhamos com Cristo. E foi graça. Foi muita graça. Foi pela infinita graça de Jesus que nós caminhamos e chegamos até aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deus os abençoe muito e dê a vocês um feliz Natal de 2019. E no ano que vem, em que estaremos encerrando esta década, nós comecemos a estar nos preparando e trabalhando para que os próximos 10 anos que aí virão sejam muito melhores do que aqueles aqui atrás nós deixamos. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus e pedir a Ele que nos dirija e dê sabedoria. E eu quero conclamar aqueles líderes das igrejas cristãs ou de outras igrejas que professam o nome do Senhor Jesus, que chamem os seus crentes à realidade e façam-os ver que se nós não caminharmos nas pegadas de Jesus, o nosso Brasil não sairá desta situação de degradação moral em que se encontra. Eu me sinto tremendamente envergonhado. Depois de 73 anos de idade, embora tenha feito muito, eu poderia ter feito muito mais ainda.
Mas quando abro o jornal, quando abro uma revista, quando abro uma enquete feita, ou quando abro uma pesquisa feita e eu vejo lá o Brasil em 5º lugar de feminicídio, e eu vejo lá o Brasil em 1º lugar de pedofilia, me deixa ver com vergonha. Eu fico corado de vergonha. E eu gostaria e tenho fé que um dia o brasileiro vai se orgulhar de ser brasileiro. E ele não será mais lá fora conhecido como o Brasil do futebol e o Brasil do carnaval pornográfico, mas o Brasil onde Jesus Cristo reina. Muito obrigado e até a próxima vez, querendo Deus.